Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Marcelo Vieira, do Investidor do Sucesso, e na live de hoje eu vou falar sobre estratégias que realmente funcionam no mercado, ou seja, como avaliar se uma estratégia de fato funciona ou não, né? Quais são os componentes de uma estratégia, né? Acho que estratégia é uma das grandes bases do mercado, né, junto com manejo de risco, né? E então a gente vai falar sobre aqui hoje. Eu acho que uma das grandes dores, digamos assim, dificuldades de quem está começando a achar uma estratégia que funciona. Eu acho que pouca gente se fala muito pouco sobre isso e acho que pouca gente entende como isso funciona de fato, né? E algo simplesmente vital, né? No mercado. Deixa eu... E também, hoje, como sempre, para quem ainda não tem acesso ao QuantBot, você pode se cadastrar e ter acesso gratuito. E eu vou usar também o QuantBot como a estratégia de QuantBot como uma das estratégias na qual vou dar como exemplo real aqui para você realmente entender como que funciona uma estratégia que realmente funciona, né? E quais são os princípios e tudo mais, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Já liberei o chat aqui para o pessoal. Conforme vocês terem dúvidas, vocês podem ir perguntando. Não. Só digita eu aí no chat se alguém ainda não tem o QuantBot, alguém novo não tem acesso ainda. Digita eu para mim aí no chat. Legal, várias pessoas não têm ainda. Eu vou colocar aqui o link. E para quem ainda não se cadastrou, para começar o passo a passo para receber o QuantBot gratuitamente, tem o link aí no chat, em parceria com a corretora Active Trades, que acabou de chegar no Brasil, com abrindo a conta e fazendo um depósito mínimo de $100, você vai receber gratuitamente o QuantBot. Coloquei o link aí no chat, não deixe de se cadastrar, tá? Tem uma das estratégias que eu vou comentar aqui hoje como um exemplo real, né? $100 é o depósito mínimo para você ganhar o QuantBot, o depósito na sua conta, né? Para você operar, mas você tem que ter o depósito mínimo para a corretora pagar o QuantBot para você. Legal. Beleza, bastante gente no processo aí de abertura de conta e colocar para funcionar. Bacana, qualquer coisa, é só entrar em contato com o suporte também, qualquer dúvida. Mas vamos lá, falar sobre as estratégias, então. O primeiro passo, né, o primeiro grande objetivo de qualquer estratégia é ter um edge, né? EDGE, do termo em inglês, não tem assim uma palavra, uma tradução em português, seria tipo como você ter uma vantagem no mercado, né? Essa que é a ideia de uma estratégia, né? Ao invés de simplesmente comprar, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum, chama 60, portfólio 60-40, né? Por exemplo, você coloca 60% na bolsa, por exemplo, compra um ETF de S&P 500 e 40% um ETF de bonds, né? De tesouro. E pronto, né? Ou seja, você pega a média de mercado da bolsa, pega a média de mercado do tesouro e pronto, né? A ideia da estratégia, de qualquer ela que seja, é que você tem uma vantagem sobre uma estratégia, digamos assim, clássica, que você não tem nenhum esforço e você vai pegar a média de mercado, né? Então, ou seja, a ideia de ter estratégias de investimento é que você consiga um resultado superior à média de mercado, né?
E é o que eu faço, é o que eu recomendo que todo mundo faça, porque, como eu costumo mostrar na planilha de juros compostos, né? Se você não conseguir uma rentabilidade acima da média de mercado, fica muito mais difícil você conquistar a independência financeira e poder viver do mercado, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Como você fala, por exemplo, 10 mil inicial, 12% ao ano durante 15 anos, você só acumula 44 mil, né? 10 mil, desculpa, 54 mil, 44 mil de lucro, 10 mil investido. Se você vai para 25% ao ano, você já acumula 284 mil, um investimento único de 10 mil reais, aqui como exemplo. Se você vai para 50% ao ano, vai para 4,3 milhões. Né? Então, é uma diferença brutal o fato de você conseguir uma rentabilidade mais alta, é por isso que você deve buscar sempre essa rentabilidade, porque vai ser muito difícil você atingir os seus objetivos de ter independência financeira e viver do mercado com uma rentabilidade muito baixa, né? Que é a rentabilidade média de mercado, é muito baixa. Então, essa é a ideia, é ter uma vantagem, né? Como que você constrói essa vantagem, né? Você tem que ter, seja qual for a estratégia, seja uma estratégia de day trade, de swing trade, position trade, seja uma estratégia de carteira, que te consiga colocar acima da média, né? Então, ou seja, você vai... Só uma coisa que eu esqueci de comentar. Você busca mais resultados. Normalmente a gente vai falar de mais rentabilidade, mas também tem o risco e o drawdown. Tem gente mais conservadora, principalmente quem já tem mais dinheiro, que às vezes você nem quer uma rentabilidade tão alta. Você só quer reduzir o seu risco. Você não quer colocar 60% do seu dinheiro na bolsa e daqui a pouco tem uma crise como 2008, 2001, cai 50%, 60%. Ou seja, você fez 30% do seu patrimônio derreter em questão de meses, né? Você vai querer estratégias que te limitem mais o risco, mas que te dê ainda um bom poder de rentabilidade, né? Então, ou seja, não é só mais rentabilidade, muitas vezes, principalmente para quem tem mais dinheiro, reduzir risco também é um grande objetivo de você ter uma estratégia com edge, né? Então, o que compõe uma estratégia? Como que a gente desenvolve ou passa a utilizar uma estratégia pronta? Né? Ou seja, que você tem conhecimento através de alguém, que não foi você que desenvolveu, que tenha edge, né? Então, tudo começa pelas análises, né? Tem vários tipos de análises. Análise fundamentalista, ou seja, vai olhar o fundamento das ações, ou até hoje de forma mais moderna, digamos assim, o fundamento de uma criptomoeda, ou até mesmo de commodity, né? Ou quais são os fundamentos de oferta e demanda do petróleo, e assim vai, né? Ou seja, quais são os fundamentos daquele ativo especificamente. Se a análise é fundamentalista, né? Que eu acho que tem muito valor, porém, ela sozinha não costuma ser efetiva, tá? Porque você não tem timing, não tem entrada e saída, isso é muito importante. Ter timing é muito importante. Então, ou seja, a análise fundamentalista normalmente vai ser um dos componentes que você vai utilizar, né? Outro componente, análise técnica, né? Que eu acredito que é o que a maioria aqui é familiarizado, né? Análise técnica é muito bom porque ela te dá timing, ela te dá uma noção de objetivo, né, de target, de a hora de sair, no caso, com lucro, te dá stop loss, né, ou seja, mensurar onde sair, no caso de a ordem não foi a favor como você esperava, o que é comum, e você estopa, né, e leva um loss e segue o jogo, né. Então, a análise técnica te dá mais timing.
Se por um lado ela te dá mais timing, por outro lado, ela não te diz se um ativo é bom ou ruim, se ele tende mais a subir ou a cair, como que está a circunstância de mercado. Você pode sim ver tendência, você pode ver volatilidade, você pode analisar o volume, você pode encontrar padrões de análise técnica que se repetem, que faz com que você até possa investir exclusivamente usando análise técnica, o preço, tudo baseado no preço e nada mais. Porém, essa não é a forma, de um modo geral, mais lucrativa e mais eficiente, né? Eu conheço, para quem aí já acompanha meu trabalho há mais tempo, vários dos melhores traders do mundo, traders multimilionários, traders bilionários, e não só que eu vejo com eles, mas mesma coisa da minha experiência prática, né? Normalmente é possível ganhar dinheiro só com análise técnica, mas não é o que os melhores traders fazem, porque você tem muita limitação, né? A análise técnica. E também, hoje o mercado ele é mais eficiente do que ele era 20, 30 anos atrás. Isso significa que a análise técnica clássica, que funcionava muito bem na década de 90, eu trabalhei bastante com o Robert Parr, autor desse livro, a gente estou aqui numa foto com ele em Chicago, nos Estados Unidos. Ele um gestor premiado de fundo só baseado em análise técnica, e realmente ele não consegue mais os resultados hoje que ele tinha na década de 90, né? Porque o mercado está bem mais competitivo. Então, vários dos materiais que vocês veem de análise técnica pura funcionava na década de 90, não funciona mais hoje, ou não funciona mais tão bem hoje. Se funcionar, não, ainda. Então, enfim, análise técnica, eu gosto mais dela usando como para timing, e não para determinar o que eu vou operar, ou o fundamento, ou, enfim. Análise macroeconômica, né? O cenário macroeconômico chama Big Picture, a visão geral, né? É outro tipo de análise importante, porque você tem que saber o environment, né? O ambiente que você está operando. Então, por exemplo, atualmente a gente está operando num ambiente de bear market, num ambiente de aumento de juros, num ambiente de aperto monetário, quantitative tightening, num momento de desafios geopolíticos, de guerra, num ambiente altamente inflacionário, cheio de incertezas. Né? Isso faz diferença, né? Você saber qual é o cenário que você está operando. Né? Um cenário que você pode esperar bastante volatilidade, num cenário onde qualquer momento o fato de estar acontecendo uma guerra pode acontecer qualquer coisa mais grave relativamente rápido. Qualquer momento sempre pode acontecer qualquer coisa. 11 de setembro, ninguém esperava, e de repente 2 aviões chocaram contra Torres Gêmeas, né? Infelizmente, esse tipo de coisa pode acontecer de forma totalmente inesperada. Mas quando tem uma guerra acontecendo, tem confrontos não diretos, mas indiretos, como de Taiwan, China, etc., sempre tem mais riscos de alguma coisa acontecer. Né? Então, a gente vive num cenário complicado, volátil, e dá para operar tranquilamente nesse cenário. Mas você tem que saber que você está nesse cenário. Tá? Você tem que saber que você está nesse cenário. E por mais que a análise técnica te dê dados como tendência, volatilidade, várias coisas assim, você consegue perceber tendência de baixa, bear market, etc., você saber se esse cenário está para mudar, não está para mudar, como é que está a situação, ajuda bastante. Né? Um cenário macroeconômico bem importante. Outra questão outro tipo de análise de sentimento. Né? Essa eu não faço tanto,
mas eu faço análise de cenário macro, análise fundamentalista, análise técnica, sentimento, eu não faço tanto. Tem um amigo meu, um trader canadense, que ele usa muito isso, ele usa muito o Reddit, que é um grande fórum aí de traders, para ver o que a, entre aspas, a massa está pensando, está postando. Eles estão otimistas, eles estão pessimistas, eles estão super empolgados com uma cripto, ou com uma ação, ou com petróleo, ou o que está acontecendo. E então, para esse sentimento no curto prazo, pode te dar uma vantagem, né? É um tipo de análise que você pode fazer. Também pode usar análise de sentimento usando dados, como, por exemplo, tem as pesquisas de, tipo, equivalente a agentes autônomos, investidores dos Estados Unidos, qual é o sentimento deles, tem algumas pesquisas nesse sentido que você pode usar também, né? E outro tipo de análise é intermarket análise, né? Análise intermercados, né? Então, por exemplo, um dólar em tendência de queda, um dólar fraco, é bom para ativos de risco, como ações e cripto. Um dólar baixo é bom para país emergente, como o Brasil, né? Commodities em alta, de modo geral, é bom para país produtor de commodities, como Brasil, Canadá, Austrália, e assim vai, né? Ou seja, entendendo o que está acontecendo entre as correlações entre os ativos, te dá pistas também do cenário, né? Enfim, fazendo análise de correlação entre os mercados, você tem acesso a informações interessantes também. Então, esses são todos tipos de análise, que é um tipo de análise que eu uso também. Basicamente, a única que eu realmente praticamente não uso é sentimento. Todas as outras eu utilizo. E aí entra num ponto que é a confluência, né? O fato de você usar vários tipos de análise te dá uma vantagem, entendeu? Porque, por exemplo, se o cenário macroeconômico é conturbado, como o atual, bom, você já sabe que tipo, não é hora de montar uma carteira comprada, né? Análise fundamentalista, de repente, se você vai operar vendido, melhor ainda do que operar vendido num cenário bear, num cenário de baixa, é você operar vendido um ativo ruim. Ele já é ruim. Uma ação ruim, uma cripto ruim, num cenário desfavorável, aí mesmo que esse troço tende a ir ladeira abaixo. Análise técnica. Aí você pode usar análise técnica para buscar exatamente os pontos de entrada e saída, né? Você pode usar intermarket análises para verificar se realmente esse cenário desfavorável macro está se confirmando. E assim vai. Ou seja, veja que se você utilizar vários tipos de análises, você vai ter uma vantagem muito grande sobre alguém que só usa, por exemplo, análise técnica e só lê o gráfico e não tem mais nenhuma informação. Você tem muito mais informação se você fazer várias análises. Ou sobre alguém que monta uma carteira baseada em análise fundamentalista. Ah, essa empresa é boa, estou comprando. Os juros aumentando, por exemplo, isso é terrível para a empresa de tecnologia, porque quanto mais, normalmente, essas empresas, o fluxo de caixa descontado delas é muito pior com juros mais altos. Você tem um cenário todo de crise, de guerra. Ah, mas a empresa é boa, não é porque a empresa é boa que é hora de comprar ela agora. Você também tem que saber se a empresa está barata ou está cara. O que adianta você comprar uma empresa boa super cara? Não. Então, ou seja, qualquer tipo de análise, tem como ser positivo e ganhar dinheiro no longo prazo só com análise fundamentalista? Tem. Tem como ganhar dinheiro só com análise técnica, mais nada? Tem. Agora, a gente está falando sobre edge, sobre ter uma rentabilidade mais alta para conquistar a independência financeira e viver de mercado. Por que que você vai se limitar a uma análise só? Se mais análises te dão mais vantagens.
Vai ser muito mais difícil você conseguir uma rentabilidade mais alta. Não impossível, mas vai ser muito mais difícil você conseguir uma rentabilidade mais alta com um único tipo de análise. Não. Tem algumas perguntas aqui. O que você acha de dividendos? Né? Assim, ó, tem como montar uma estratégia usando análise fundamentalista de boas empresas que pagam bastante dividendos, ou seja, que para pagar dividendos ela tem que ser lucrativa. É possível fazer isso? Isso tende tem que eu chamo de, eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, expectativa matemática positiva, tem. Agora, você vai muito longe fazendo isso? Provavelmente não. Nem você vai muito longe. Longe você pode ir, que é uma estratégia que realmente tende a funcionar. Mas você vai ter uma rentabilidade baixa, entendeu? Então é o seguinte, se você tem 10 milhões de reais, pode ser uma excelente estratégia para você se você não quer ser muito ativo no mercado. Você pode colocar lá 10 milhões e ter sei lá, se você fizer 5% ao ano de dividendos, né? Você vai fazer 500 mil por ano e, enfim, e vai dar aí 40 e poucos mil por mês, né? Por exemplo. Tá excelente, né? Tá excelente. Você vai ter bastante drawdown, porque épocas de crise como agora vai cair bastante e tal, mas se você tolera essa volatilidade e tal, mas é o mais efetivo? Não, porque em cima, fazer meio milhão por ano, em cima de 10 milhões é pouco. Tudo bem que quanto mais capital, mais difícil é conseguir rentabilidade, mas mesmo assim. E você, em cenários como o atual, sua carteira pode tranquilamente cair 20%, 30%. Imagina, você vê 2, 3 milhões derretendo, né? Não é fácil psicologicamente. Mas tudo isso para buscar 5% de dividendos. Porque se falar 20, 30% derretendo para você buscar 50% no ano, e aí você vai buscar 5 milhões no ano, ou 100% no ano, você vai estar buscando 10 milhões no ano, aí pode compensar, é o risco versus retorno, né? Agora, correr esse risco todo para fazer 5% ao ano, tudo bem que a ação também pode valorizar, mas normalmente ações também, boas pagadoras de dividendos, não valorizam tanto, porque não são de crescimento. Então, ou seja, é uma estratégia que funciona, mas com resultado muito modesto, digamos assim, né? Que pode fazer sentido para quem tem muito dinheiro e quer ter uma estratégia mais passiva. Mas para quem não tem muito dinheiro e quer conquistar a independência financeira, na minha visão, não faz muito sentido. Né? O que você acha de day trade? Eu acho que pode ser muito lucrativo. É a modalidade de investimento mais lucrativa de todos, se bem executada. Agora, extremamente difícil, mas eu estou falando muito difícil. Muito. Muito mais do que as pessoas imaginam. Conheço alguns traders que fazem 20%, 30% ao mês fazendo day trade. Agora, eles são completamente fora da curva, eles fazem análises extremamente complexas, todos eles têm mais de 10 anos de mercado. Enfim, não é fácil, embora viável. Como fugir da aleatoriedade? Já vou falar um pouco mais sobre isso, sobre overfitting, né? Você disse rentabilidade de 50% ao ano. Você está dizendo que aqui eu estou falando de, obviamente, nenhuma estratégia tem rentabilidade garantida. Estou falando de uma perspectiva do que eu acho viável se você tiver alguma disposição para correr riscos. Né? Você não vai conseguir 50% ao ano ao mais sem correr risco. Né? Às vezes dá para fazer muito mais. Eu fiz, para quem aí não acompanha, né, eu
coloquei esse projeto, plano 1MM, para fazer $1 milhão, fiz em 6 meses, transformei $32 mil em mais de $1 milhão, 6 meses, no auge do bull market de cripto, né? Em 2020 para 2021. Às vezes, você pode fazer muito mais, fiz 3.200%, mas, em cima daquele capital específico, né? Mas, enfim, mais 50% ao ano eu acho que é algo atingível para a maioria. Qual o rendimento em cima de $100 para uma semana? Não tem como saber o rendimento de uma semana, pode ser positivo, pode ser negativo. Você vai colocar, já vou falar mais sobre isso, uma estratégia com expectativa matemática positiva para trabalhar ao longo do tempo. Não. É renda variável e não renda fixa. Então, vamos lá. Falando sobre expectativa matemática positiva, né? Então, ou seja, a gente quer uma estratégia que ela tem essa vantagem, ou seja, que se a gente executar ela ao longo do tempo, ela tende a ser lucrativa. Nunca há garantias, mas ela tende a ser lucrativa. Vou usar o exemplo do QuantBot aqui com vocês. Então, no QuantBot, o que a gente faz? A gente opera, tá? Criptomoedas, futuros de criptomoedas, na verdade, não é a cripto por si só, é o derivativo, é o contrato futuro, de long e short, ou seja, a gente entra comprado numa moeda e vendida na outra. Por exemplo, aqui a gente está comprado o Bitcoin, vendido o Bitcoin Cash, que é outra criptomoeda. Não sei o quão familiarizado você é com criptomoeda, mas, enfim, são duas criptomoedas. O que a gente vê aqui, ó, ao longo do tempo, é para cima, né? Ou seja, se a gente comprar Bitcoin e vender Bitcoin Cash, ao longo do tempo, o Bitcoin tem se valorizado mais que o Bitcoin Cash. E quando o mercado cai, ele tem caído menos, entre idas e vindas, né? Isso por quê? Porque tem, digamos assim, um fundamento melhor. A rede, o cripto é muito medido por network effect, né? O efeito de rede. Quanto mais gente usa o Bitcoin e acredita no Bitcoin, mais ele vale. Quanto menos gente usa e acredita, menos ele vale. Né? Oferta e demanda baseado na crença das pessoas. Bitcoin Cash é a mesma coisa, mas Bitcoin Cash a gente não tem visto o crescimento muito grande do número de usuários, enquanto Bitcoin sim ao longo do tempo. Então, por isso que o Bitcoin tem performado melhor que o Bitcoin Cash. Então, veja que a gente está usando o fundamento aqui para isso. Né? A gente tem como usar também o cenário macroeconômico, porque num cenário, por exemplo, de queda, como a gente tem nesse ano, tende a beneficiar bem esse tipo de estratégia. E, de certa forma, a gente está fazendo análise entre os dois mercados. Né? Mas a gente vê aqui ó, uma grande tendência de alta entre idas e vindas, né? Ao longo do tempo. Então, ou seja, a gente tem a expectativa baseada principalmente nos fundamentos que o par Bitcoin / Bitcoin Cash vai continuar subindo ao longo do tempo. Né? Dito isso, a gente pode tanto fazer uma estratégia mais simplificada, como simplesmente, entre aspas, de carteira, entrar em Bitcoin / Bitcoin Cash, ou a gente pode operar essas idas e vindas como trader. Né? Mas você vai operar usando análise técnica, porém, com a perspectiva de que esse é um ativo que sobe sempre no médio e longo prazo. E claro, a gente tem que monitorar para saber se eventualmente essa diferença de fundamento entre Bitcoin e Bitcoin Cash vai continuar existindo. Se em algum momento ela deixar de existir, a gente tem que parar de operar esse par. Né? Então, veja que, por exemplo, nesse ano até agora, aqui de 1º de janeiro até agora, está em alta de 56% aproximadamente. Né? Tu veja, mais de 50% no ano. Simplesmente aqui,
você pode operar isso aqui e eventualmente conseguir mais ou menos resultado, dependendo de como você operar, né? É tudo isso, essa é uma das coisas que eu ensino no QuantBot, né? Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, usando uma estratégia super simples aqui, só para como exemplo, tá? Toda vez que o preço estiver acima da média móvel de 50 períodos, que é essa amarela, que é um indicador, né? Que é a média dos últimos 50 fechamentos, dos últimos 50 dias. Toda vez que estiver acima, você entrar no par, ou seja, entrar no par significa comprar o par, que seria entrar comprado em Bitcoin e vendido em Bitcoin Cash, o robô faz tudo isso automático, e sair quando estiver abaixo, por exemplo, você entrou aqui, saiu aqui, por exemplo, no trade você fez 26% de lucro, né? Aqui teve um trade bom também, ó. Entrou aqui, saiu aqui mais 42% de lucro, né? Claro que eventualmente outros trades não deram certo também. Por exemplo, aqui você entrou aqui, você saiu aqui mais ou menos 0 a 0, outros deram negativo, enfim. Mas só dando uns exemplos. Então, ou seja, o que é uma estratégia com expectativa matemática positiva, né? É uma estratégia que, se você sempre executar ela, enquanto ela continuar válida, você tende a ganhar dinheiro no médio e longo prazo. Agora não significa que toda ordem vai dar positivo. Então, acho que você vai comprar, vai vender mais baixo, vai estopar. Normal. Outra ordem, outra ordem, outra ordem. Por isso que não existe essa coisa de o ganho por semana ou ganho por mês. Isso existe com dividendos, com fundos imobiliários, que está distribuindo, pagando alguma coisa. Com trading ou com investimento, você compra um ativo ou monta um ativo como de long short, não existe esse tipo de coisa, né? Qual o rendimento da semana? Isso não existe, né? Então, basicamente, isso que é expectativa matemática positiva, né? Agora, eu queria falar um pouquinho de overfitting, né? Que você tem que tomar muito cuidado em análise técnica para não achar um setup mágico. Quando combina aqui cruzamento dessa média móvel com essa, ganha tantos por cento do tempo. Por quê? Se não houver uma base forte de mercado por trás, essas estratégias não vão funcionar, não vão continuar funcionando. É uma aleatoriedade do passado aqueles cruzamentos ter funcionado. Daqui para frente, essa aleatoriedade não tende a continuar acontecendo. Ela só tende a continuar acontecendo quando há uma razão forte por trás. Então, por exemplo, enquanto o Bitcoin continuar tendo um fundamento melhor que o Bitcoin Cash, a gente vai continuar a ver esse par Bitcoin / Bitcoin Cash subir. E aí sim a gente pode usar análise técnica para capturar essas tendências. Então, se o Bitcoin continuar com um fundamento melhor que o Bitcoin Cash, e a gente operar estratégias seguidoras de tendência, ao longo do tempo a gente tende sempre a ganhar dinheiro enquanto isso for válido. Se você pegar um ativo que não tem uma característica específica de subir ou de cair ou de nada, e você ficar tentando essas coisas, você vai ver que não vai funcionar. Não. Então tem que tomar muito cuidado com overfitting, isso que eu vejo muito por aí com setups mágicos aí que param de funcionar. Na verdade, eles nunca funcionaram. Eles são só uma aleatoriedade do passado. Então, mas o que faz uma estratégia que é boa de fato parar de funcionar de fato? A mudança no fundamento do mercado. Nesse exemplo que eu estou dando, se por acaso, digamos que por algum motivo, as pessoas percam interesse no Bitcoin. Bom, aí assim como o Bitcoin Cash, ele vai passar a ser uma moeda com fundamento ruim. Se as duas têm fundamento ruim, a gente não tende a ver essa tendência de alta na correlação entre uma e outra. Aí a estratégia vai parar de funcionar, né? Mesma coisa, você pode pegar simplesmente, por exemplo, um tipo de estratégia que funciona bem na bolsa é pegar uma ação boa,
ou seja, essa análise de fundamento de uma ação. O Google é uma boa empresa, beleza. Aí beleza, você tem o Google como uma boa empresa. Aí você vai olhar o cenário macroeconômico. Como é que estão os juros, quantitative easing, etc, etc. Está favorável para bull market? Está. O Google então deu um setup que começou uma tendência de alta. Mesma coisa, você pode operar a tendência de alta em Google, que tem um bom fundamento. Toda vez que o cenário macroeconômico estiver favorável para a bolsa, você pode operar isso. Se o Google deixar de ser uma boa empresa, ou nos momentos em que o cenário macroeconômico não estiver favorável, esse tipo de estratégia não vai funcionar. Não. No caso, a Google deixar de ser uma boa empresa, não definitiva, né? Uma empresa pode deixar de ser boa, voltar a ser, mas de um modo geral, uma coisa mais definitiva. O cenário macroeconômico não, ele muda bastante ao longo do tempo, né? Tanto para melhor, ele é cíclico, né? Entre épocas melhores e épocas piores. Então, ou seja, tem uma série de nuances que podem fazer, sim, com que estratégias boas parem de funcionar, e você sempre tem que estar de olho nisso, né? O colega pergunta, você fez $1 milhão em 6 meses com $50 mil, com $32 mil iniciais. Você tem quanto tempo de experiência? Eu comecei a investir em 2005, comecei a operar no mercado em 2007, então 15 anos de trading. Pessoal, qualquer dúvida, vocês podem ficar à vontade para postar aí no chat, tá? Essa relação seria a ideia matemática de correlação positiva ou negativa a partir do parâmetro do mercado? Não bem isso, porque isso tende muito a overfitting, né? Ou seja, tende muito ao parâmetro da média móvel, ao parâmetro do indicador. Ajustar demais isso provoca overfitting, ou seja, faz com que você encontre uma combinação mágica que parece que deu muito dinheiro no passado, mas isso foi uma aleatoriedade. Isso não vai continuar se repetindo. Uma coisa que eu trabalhei muitos anos com o Robert Pardo para aprender isso bem a fundo. Marcelo, o robô fecha operações com ninguém automaticamente? Sim. Ele entra, deu entrada. Não, desculpa, o robô específico do QuantBot não fecha automático. O do QuantBot, é porque a gente tem uma série de versões mais avançadas aí que a gente está trabalhando no programa Nova Moeda. A versão do QuantBot, você que tem que determinar que o robô vai fechar, tá? Quais as moedas que o QuantBot opera? A versão gratuita opera os pares Bitcoin / Bitcoin Cash e mais 2 outros pares, tá? Ethereum / EOS e Binance / Litecoin. Na versão completa, dentro do programa Nova Moeda, opera tudo. Ou seja, o QuantBot é uma estratégia que busca essa vantagem, essa característica que eu falei aqui. Então, se você, independentemente se você está começando no mercado ou se você já tem experiência no mercado, essa é uma estratégia que realmente funciona, realmente tende a continuar a funcionar, e a gente vai atualizar caso haja necessidade no futuro. E algo que realmente funciona, né? O que é bem difícil de achar aí até de forma paga, né? Mas, basicamente, esses são os componentes, né, de uma estratégia, né? Basicamente, você tem essa visão geral, análise de cenário macro, fundamentalista, intermarket análise. Aí você vai ter o setup especificamente, né? Ou seja, ponto de entrada, análise técnica, timing, com stop loss, muitas vezes com take profit ou estratégia de saída. E aí você opera isso sistematicamente.
né? Também existem as estratégias de carteira, né? Eu uso bastante. Não agora, porque agora a gente está no bear market, mas que você tem os critérios, a gente faz isso com o robô também, onde seleciona, por exemplo, as top 12 criptomoedas e ajusta essa carteira todo dia, ou as top 12 ações no S&P 500. E aí você tem uma carteira de ações que tem uma estratégia para selecionar quais ações ou quais criptos ter. Normalmente cripto é mais dinâmico, a gente faz isso diariamente, na bolsa a gente faz isso mensalmente, e a gente tem várias estratégias com bastante sucesso aí dessa forma, né? Ou seja, uma estratégia, ela não necessariamente precisa ser de trading clássico, ou seja, entrou aqui, stop aqui, target ali, não. Ela pode ser de carteira também. Ou seja, você faz a alocação de uma carteira, enquanto permanecer a tendência de alta, enquanto permanecer o cenário favorável e tudo mais, você mantém a carteira comprada no mercado, né? A hora que esse cenário favorável, a hora que o cenário não estiver mais favorável, você sai do mercado, espera estar favorável novamente, né? Qual o valor desse quantibot? Ele é totalmente gratuito, basta você abrir sua conta na Active Trades, corretora parceira, que está financiando o quantibot, e deve fazer um depósito mínimo de $100, tá? Active Trades, que recentemente chegou no Brasil, totalmente regulada pela CVM. Quais as chances reais de ganho em um mês, 6 meses, um ano, 5 anos? No curto prazo, difícil, como eu tenho falado, saber, né? Você pode ter um momento mais ou menos favorável no começo. A longo prazo, só o próprio Quantibot acho que já tem uma expectativa aí de buscar aí algo na faixa de 30% a 50% ao ano. Acho que tem um bom potencial para isso na versão gratuita, né? Na versão do programa Nova Moeda, potencialmente até bem mais. O robô também opera vendido, esse robô especificamente ele faz long e short, né? Ou seja, ele está sempre comprado e vendido. Tiverem mais alguma pergunta, podem fazer aí no chat. Análise gráfica, você indica para realizar operações e estudos, o que acha dos grafistas, dá para misturar a estratégia? É o que eu falei até agora, não sei se acompanhou a live toda, exatamente da junção de análise de cenário macroeconômico, análise fundamentalista, análise técnica, sentimento, intermarket análises, né? Ou seja, se você juntar várias coisas, você vai ter muito mais vantagem sobre o cara que é só grafista. Dá para ser só grafista? Dá, mas não só por experiência própria, quanto vários dos melhores traders do mundo que eu conheço não são só grafistas. Sobre o programa Nova Moeda, a gente vai fazer um intensivão que inclui ganhar o Quantibot, vai ter concorrente, vocês vão poder concorrer a iPhone, livros, um monte de coisa. A gente vai falar mais em breve aí, vai ser agora final de agosto e a gente vai abrir as inscrições também para o programa Nova Moeda. Aí lá a gente vai falar sobre valores, sobre tudo. Nós que definiremos a estratégia do robô, fica tudo automatizado. Você só define os pares que você quer operar e quando, né? Depois disso, ele abre e mantém a ordem sempre balanceando, né? O long e short diariamente, tudo de forma 100% automatizada. Mas a estratégia, eu ensino no curso, junto com o Quantibot, ela vem pronta, ou seja, você não vai operar, enfim, não é um robô assim, deixa eu configurar aqui uma média móvel com não sei o que, não, ela tem uma estratégia específica. Não tem necessidade de ficar acompanhando. É bom diariamente, né? Celular, do computador, dar uma olhadinha, ver se executou tudo ok diariamente, mas é um minutinho só para checar que está tudo ok. Para quem me conhece há pouco tempo,
se você está aqui, provavelmente você recebeu o nosso e-mail, então você está cadastrado aí no Investidor de Sucesso. Você vai... Recomendo que você faça o Quantibot, tem acesso aí gratuito. Acompanhe nossos e-mails, tem um cenário macro. Hoje saiu mais um, né? Tem um canal no YouTube, vai por e-mail também, onde eu cubro todo o cenário, perspectiva macroeconômica. Enfim, segue no Instagram, @oficial Investidor de Sucesso, no YouTube, Investidor de Sucesso. E, enfim, tem bastante conteúdo, acompanha os nossos e-mails também. Quando a gente faz uns intensivos, como a gente vai fazer em breve, a gente avisa por e-mail, quando abre inscrições para o programa Nova Moeda também. Dentro da aula eu mostro, né, o resultado, o desempenho é bem fácil de acompanhar. O Quantibot opera de segunda a sexta, exatamente. Ele é um robô exclusivo para fazer uma estratégia específica de long short em cripto, que, por sinal, é o mercado mais lucrativo de todos. De modo geral, né? Claro que tudo é meio relativo, né? Conheço gente que ganha muito dinheiro com ações também, mas... enfim, ações e cripto são os mais lucrativos, mas acho que cripto é mais ineficiente, a oportunidade é maior. Pode ser um mercado novo, com menos profissionais, bem voláteis, bem volátil, etc. Legal? Então é isso aí. Obrigado pela presença de todos. A gravação vai para o YouTube. Se você não viu tudo, não deixe de assistir essa e gravação de outras lives que eu fiz. Enfim, são, acho que, conteúdos bem relevantes aí. Se você quer se tornar um investidor de sucesso, quer ter sucesso no mercado, quer viver do mercado, quer conquistar a independência financeira, quer investir bem o seu capital. Enfim, não deixe de acompanhar tudo aí. E não deixe de se inscrever para ter acesso gratuito ao Quantibot. Tá legal? Então é isso aí. Um grande abraço, boa noite, obrigado pela presença de todos e até a próxima.